Olá, gente, o Papo Prosa está mais uma vez aportando na Ribeira, desta vez numa casa belíssima de arquitetura Art Deco, onde fica o ateliê do artista plástico Flávio Freitas. Flávio Ferreira de Souza Freitas é formado em arquitetura e urbanismo pela UFRN. Ele também estudou desenho à mão livre, cores e escultura no College of Art nos Estados Unidos. Durante 10 anos, de 1988 a 1998, trabalhou como arquiteto, artista plástico e comerciante em Fernando de Noronha. Ele já expôs em outros estados do Brasil e também fora do país. Desde 2005, mantém um ateliê no bairro histórico da Ribeira, o que considera a realização de um sonho. É músico por opção, escritor de diários de aventuras e adora bicicletas. Atualmente, Flávio Freitas se dedica à produção artística e é diretor do Departamento de Artes Integradas da FUNCART, a Fundação Cultural Capitania das Artes. E é com ele, o artista plástico Flávio Freitas, que eu vou conversar agora. Olá, Flávio, tudo bom? É um prazer tê-lo aqui no Papo Prosa. Flávio, meu amigo e artista plástico. Prazer é todo meu, Vânia. Eu fico muito feliz de ter sido convidado e de receber vocês aqui nesse espaço que é feito para receber os amigos. Nossa, eu estou vendo aqui a profusão de cores, né? A gente fica encantada com a quantidade de telas maravilhosas que tem por aqui, né? Isso aí é uma amostra do seu trabalho. Nós estamos tendo o prazer de ver essas cores todas. Eu quero começar falando do Flávio. Como você é multifacetado, eu prefiro começar falando do Flávio Pessoa. Você pode falar um pouco do Flávio Freitas Pessoa? Você nasceu no Rio de Janeiro, não é isso? Nasci, mas vivi muito pouco tempo lá, porque minha família, com a morte do meu pai, teve que mudar para Natal, onde eu cresci e ganhei todas as minhas referências de cultura, de formação, de valores aqui na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Você também morou em Fernando de Noronha e lá atuou como empresário, não é isso? É verdade. Eu antes de morar em Noronha, morei 3 anos durante o científico em Fortaleza. Morei 1 ano e meio nos Estados Unidos durante minha formação da faculdade. E em 1988, em janeiro de 88, fui morar em Fernando de Noronha, já casado com minha filha. E durante esse período que fiquei até lá por 10 anos, nasceram nossos 2 outros filhos. Então, Fernando de Noronha tem muita influência, o mar tem muita influência nas suas telas? Tem, porque Fernando de Noronha é uma overdose de natureza, de beleza natural, de mar limpo, mar oceânico, transparente, aqueles azuis turquesa que a gente não vê em todo lugar, ou o azul ultramar profundo do mar, além do convívio com a fauna e a flora toda da própria ilha. E tudo isso certamente faz parte do meu repertório, da informação que fica na memória. Quando a gente vai construir uma tela, sempre acaba inconscientemente trazendo elementos da nossa história, da nossa vida. Flávio, você tem uma formação em arquitetura, você formou-se em arquitetura na UFRN aqui em Natal. E aí como é que foi esse passeio, esse caminho para chegar até as artes plásticas mesmo, a opção para as artes plásticas? Na verdade, a arquitetura apareceu como uma alternativa para o jovem na minha época que tinha facilidade para desenhar. Raramente a família iria orientar para ser um artista, né? O mais natural, acredito que ainda hoje, é orientar para uma atividade que tenha alguma afinidade. E a arquitetura, então, foi a opção que chegou a mim, através da família, como uma opção para quem gostava de desenhar e de arte. Mas ao longo da faculdade, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, conhecer uma faculdade de arte, e aí eu percebi que também poderia ser profissional de artes visuais. E aí foi quando eu fiz a opção. Mas a arquitetura foi muito importante como uma abertura de caminho para o aprendizado das coisas do mundo, para acesso ao saber, os caminhos para você ter acesso ao saber. A universidade foi muito importante para mim e, além de tudo, também foi um lugar de construir amizades sólidas, importantes até hoje, e que profissionalmente fazem a diferença no meu trabalho em Natal. Agora, esse olhar de arquiteto,
faz com que as suas telas tenham algum diferencial, por exemplo, essa questão da forma, das cores, do equilíbrio das cores, isso aí é o olhar do arquiteto? Eu acredito que não necessariamente nas cores, mas na construção, na elaboração das imagens, alguma coisa deve ter. Uma coisa que é certa é que no processo de construção de uma obra, de uma peça pronta, muitas vezes eu me vejo elaborando um pequeno projeto em escala. Então isso é reflexo direto do meu aprendizado dentro da escola de arquitetura. Isso, e como é que você define a sua obra? Você acha que você é um artista plástico concreto, abstrato? Como é que você se define como artista plástico? Eu fujo de me definir, né? Escolas. Porque eu acho assim que no momento que você define, você cria uma barreira, um muro, não é? Claro que há definições para o meu trabalho, certamente que pode-se escrever e determinar, e são definições que dizem respeito ao que eu já produzi, mas jamais poderá ser uma afirmação do que eu vou produzir ainda, que é isso que me interessa mais do que o que eu fiz, né? Então, como eu estou sempre olhando para o que eu quero construir, o que eu quero fazer, eu preciso desse pensamento menos mais tabelado assim, né? Menos certo, encaixado, encaixado, né? Mas eu hoje mesmo estava comentando que eu tenho uma necessidade de me identificar na construção e na lógica do meu trabalho com o movimento expressionista, com alguns conceitos do movimento expressionista. Mas não quer dizer que eu estou pintando uma pintura expressionista, né? E, enfim, eu busco muito o prazer, a satisfação de construir coisas, objetos para serem olhados e que de alguma forma gerem interesse, ou que gerem algum valor, não financeiro, mas algum valor como coisa. Isso, mas você estava nos falando há pouco tempo que é um pesquisador. Eu acho que qualquer pessoa que trabalha com expressão artística, em dado momento, deve ter um olhar de pesquisa para buscar elementos da construção desse repertório, desse vocabulário, né? Afinal de contas, as artes são comunicação, né? Então, o que você faz numa tela em branco ou num papel em branco, você vai construir uma fala no sentido de uma comunicação. E o que é que você vai falar? E que vocabulário você vai usar, não é? Então, essa minha preocupação de buscar elementos da cultura popular nordestina ou da história da arte ao longo da história da humanidade, ou da arte rupestre que existe hoje, que está fixada hoje nas pedras do Rio Grande do Norte, né? Então, tudo isso são elementos que eu busco para construir um vocabulário que possa ser acessado até inconscientemente na construção das imagens que fazem o produto final, digamos assim. A gente vinha conversando em off mais ou menos isso aqui, né? Há pouco tempo. Agora me falar, a gente está vendo por aqui, me falar sobre a bicicleta que é tão aparente no seu trabalho, as bicicletas. Por que as bicicletas? Eu gosto de pensar. A bicicleta para mim sempre foi uma coisa muito prazerosa, desde a minha mais tenra infância. Eu tenho lembranças do meu pai me ensinando a andar de bicicleta. E na minha adolescência, depois eu fui atleta de ciclismo, e a minha experiência na faculdade como aluno de urbanismo me dá um prazer, uma satisfação de compreender e divulgar a bicicleta como uma solução inteligente, moderna e adequada para as grandes cidades do mundo. Então, isso é uma coisa tão verdadeira que você vê acontecer hoje, cada vez mais as grandes cidades investindo e colocando as ciclovias e as bicicletas como uma solução realmente importante para a humanidade.
Flávio, e a onça também é muito presente nas suas telas, né? Está de frente para mim, inclusive, aqui uma onça. Eu acho que a imagem da onça, ela remete diretamente à cultura popular nordestina. Eu vi no cordel, vi também Ariano Suassuna, nos textos de Ariano Suassuna, a onça como um animal mitológico da cultura nordestina. De maneira que é mais ou menos por aí, sempre buscando elementos da minha verdade de potiguar, de nordestino brasileiro, para que façam parte do meu repertório na construção do discurso de imagem, digamos assim. Por falar no discurso da imagem, você fica lá solitário no seu ateliê. Eu vi um documentário, né, que foi feito por Carito. Isso. Eu até já assisti você no ateliê também, já tive o prazer de ver você no ateliê. Então você é aquele homem que quando está ali no ateliê, está ali só. Você é Flávio sozinho, Flávio isolado da família, sozinho, produzindo, colocando os seus sonhos ali nas telas. Eu queria que você me falasse desse momento. Tem uma frase de Leonardo da Vinci que eu gosto muito, que diz assim: eu só sou eu quando eu estou só, né? E eu acho o artista, por natureza, é uma pessoa. Desde criança, você pode observar, quando a criança gosta de desenhar, ela gosta de se isolar e ficar sozinha com ela mesma. Então é uma característica, eu acho, de temperamento, né, da pessoa gostar desse encontro com si mesmo, ao mesmo tempo em que a gente sabe que está construindo uma imagem, uma comunicação para todos, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso ao meu trabalho, mais realizado eu estou como artista. Então aquela imagem, quando eu estou construindo, é um esforço grande de pensamento, de entrega, para buscar um conteúdo que tenha verdade, né, e que tenha comunicação e que de alguma forma tenha valor para as pessoas. Esse objetivo final está impregnado na minha solidão daquele momento, que é a necessidade de que aquilo chegue na pessoa e chegue me representando e chegue como encontro meu com o observador do trabalho. Então eu acho que de certa forma neutraliza essa experiência solitária, né? Pessoas de Natal começaram a perceber o Flávio Freitas, artista plástico, a partir de quando você chegou aqui no ateliê da Ribeira. Foi em 2006 que você chegou e começou a mostrar a sua obra para... Foi em 2005 que eu cheguei aqui, em 2005 na Ribeira, mas eu já tinha trabalhado 6 anos com ateliê em Petrópolis. E realmente lá eu pude ter um acolhimento da sociedade, das pessoas que gostam de arte, muito importante, muito grande, principalmente através dos meus colegas arquitetos que foram... que realmente cruciais nesse processo de chegada e de início de trabalho para encontrar o cliente, para encontrar um mercado, uma vez que eu fiz uma opção de trabalhar a obra de arte para comercializar, que não é uma obrigação do artista ter esse objetivo, mas foi o meu objetivo e é ainda até hoje. Você já tem um público aqui em Natal? Pode dizer assim? Eu diria que sim, e hoje, mais do que isso, o meu negócio de arte é realizado na cidade de Natal. Então, eventualmente, um cliente de fora, eventualmente um convite para fazer uma exposição fora, mas são coisas muito pontuais. Mas as pessoas aqui em Natal lhe reverenciam, você sabe disso, nem precisa ser... Se alguém me reverencia, está errado. Que a gente claro, Flávio Freitas é um nome, né, já conhecido, não, mas é um nome já de destaque em Natal, né? Quando se fala em Flávio Freitas, logo se vem a imagem das suas telas maravilhosas. Todo Obrigado, mundo já sabe disso, né? É sua opinião. Não, imagina, é minha opinião, mas eu acho que é de muitas pessoas. Eu me sinto muito lisonjeado, recompensado e com isso cobrado de aprofundar mais o trabalho, de desenvolver um trabalho cada vez com mais força, com mais conteúdo. Mas você tem muito, porque há muito conteúdo realmente no seu trabalho.
Flávio, você citou agora mesmo expor fora, em outros lugares, e você houve aquele trabalho maravilhoso, até que nós estávamos conversando antes aqui, que você fez em parceria com um americano no Maine, não é isso? Isso, exato. Conta pra gente como é que foi isso. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos um comitê do Companheiros das Américas, que foi uma obra iniciada pelo presidente Kennedy nos anos 60, e aqui no Rio Grande do Norte já está há 40 anos, com uma parceria que foi direcionada para considerar estados irmãos, o estado do Maine nos Estados Unidos e o estado do Rio Grande do Norte no Brasil. E ao longo desses 40 anos, então, muitos encontros aconteceram, muitos intercâmbios, pessoas vindo de lá e pessoas daqui indo para lá. E então, cerca de 2011, foi criado esse intercâmbio, essa ideia de intercâmbio com artes plásticas, com 2 pintores, sendo um pintor americano que passou 10 dias aqui, Daniel Minter, e o artista do Rio Grande do Norte que passou 10 dias lá, no caso, eu fui convidado. E isso gerou uma publicação, gerou exposições aqui e uma exposição lá na Biblioteca Pública da cidade de Portland. E foi uma experiência realmente muito, muito bacana, muito prazerosa, principalmente porque o enfoque do Companheiro das Américas é a formação da amizade, é criar laços de amizade entre um povo e o outro povo. No caso, o povo do Rio Grande do Norte com o povo do Maine. E agora, inclusive, os companheiros estão ampliando isso para os Estados Unidos, de maneira que o Rio Grande do Norte cada vez mais criar laços de amizade com o povo de lá, colocando de lado as diferenças culturais, diferenças políticas, diferenças de ideologias, mas, sobretudo, fazendo esse esforço de compreender o ser humano como ser humano e construir essa relação de amizade. E nesse trabalho que você fez com esse rapaz, você pintava o local dele, os locais lá da cidade dele, e ele pintava as pessoas e os locais aqui de Natal, era exatamente assim? Exato, porque o conceito desse intercâmbio era assim, como será que um artista de outro universo, de outra cultura, de outro tipo de sol, outro tipo de clima, como é que ele vai ver o meu lugar, não é? Como é que ele vai fazer essa leitura de importância? Porque quando a gente parte para pintar, a gente precisa selecionar daquilo que a gente vê o que a gente considera importante colocar na tela. Então, o que é que ele vai pintar que para ele vai ser importante com essa visão de outra cultura, de outro país? Então, foi nesse sentido. Então, são 8 telas minhas feitas sobre o Maine e 8 do Daniel. Você, com a sua bagagem, construía as telas sobre o Maine, né? E ele, com a bagagem dele, construía as telas sobre o Rio Grande do Norte. A ideia é bem interessante. E outras exposições fora, Flávio? São Paulo, Brasília? Eu tive recentemente uma exposição, para mim, muito importante do ponto de vista artístico, que foi em Brasília, no gabinete do presidente da Câmara de Deputados, na época, Henrique Alves. Foi a convite dele e eu pude, então, mostrar uma pesquisa que eu venho trabalhando com desenho sobre papel, e que eu intitulei Geometria das Possibilidades, que é uma referência que eu faço, no caso, à ciência das possibilidades, que é a física quântica. E como tinha um trabalho geométrico importante, tridimensional, assim, no caso do desenho representando a tridimensionalidade, enfim, é um trabalho visual, tem que ver para... Isso, tá certo. Então, Flávio, a gente vai encerrar esse bloco e no próximo bloco a gente vai começar a falar sobre as possibilidades da arte de Natal e do Rio Grande do Norte fora daqui do estado, tá bom? A gente volta em um instante. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. Graças ao recurso da multiprogramação,
4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a rede legislativa de TV digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a rede legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. A Lei do Acesso à Biblioteca garante a qualquer cidadão a entrada tanto em instituições públicas quanto privadas conveniadas à Secretaria de Educação do município. Lei número 6102 de 2010. Dispõe sobre o acesso gratuito à biblioteca e sistemas de internet disponibilizados por instituições públicas e privadas conveniadas com a Prefeitura Municipal do Natal e da outras providências. A lei autoriza, além do acesso, o empréstimo de livros, visita monitorada, apoio à pesquisa escolar e uso gratuito da internet quando instalada na biblioteca. O principal objetivo da lei é adequar os espaços reservados ao conhecimento em serviço público para atender melhor as necessidades da sociedade, bem como aumentar os hábitos de leitura. Assim, a lei assegura busca pelo conhecimento e você não deixe de procurar pelos seus direitos. Isso é lei. Colocar o lixo no lugar certo não é só uma questão de hábito, é também uma questão de educação. Jogue limpo com a sua cidade. Colocando o lixo no lugar adequado, a cidade fica mais bonita e todos ganham. O meio ambiente, a sua saúde e a qualidade de vida de todos. Povo limpo é povo educado. Jogue limpo. Jogue o lixo no lugar certo. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo, a sua casa. TV Câmara, a TV do povo de Natal. Estamos de volta com o Papo e Prosa numa conversa agradável aqui com o artista plástico Flávio Freitas. Flávio, vamos conversar agora um pouco sobre a questão de você ser diretor da Funcarte. Aí, como diretor, eu queria que você me explicasse como é que está o cenário das artes aqui no estado. Aqui no Natal, por exemplo. Funcarte é Natal, né? Local. Essa está sendo uma oportunidade muito nova para mim, muito desafiadora. Eu estou, desde 2013, acompanhando a gestão do prefeito Carlos Eduardo, a convite do secretário Dácio Galvão. E tenho aprendido muito, mas, claro, falta aprender mais ainda, porque a política pública é complexa, é regida por muitas leis e as ações, às vezes simples, parecem simples, ela exige um grau de burocracia muito grande. E no caso das artes visuais, a gente tem sofrido porque, diante das outras artes, das outras formas de arte, a gente está atrasado do ponto de vista de investimento. As leis de incentivo não contemplam as artes visuais? Contemplam, sim, contemplam. A gente está dentro do contexto. Agora, é porque a política pública ela é pautada
pelo alcance dos cidadãos. Então é sempre importante pensar que as decisões do executivo, de uma forma geral, está respaldada pela quantidade de pessoas que alcança naquela atividade. E artes visuais realmente têm tido dificuldade assim, de comprovar essa maior participação do público, ou essa chegada lá na ponta no cidadão natalense. E a gente precisa avançar muito ainda. E para fazer exposições coletivas, por exemplo, não seria o caminho por aí através das leis de incentivo? Essas leis de incentivo, todas contemplam essa possibilidade de ações coletivas. Nós tivemos vários editais no ano 2013, principalmente em 2014, um deles, inclusive, que se chama edital de ocupação de galerias, onde a gente colocou um recurso para que os concorrentes tivessem a possibilidade de realizar exposições de alto nível, sendo que era um edital, como a gente tem lutado para que sejam editais nacionais, que também possa vir o artista de fora. Então nós tivemos um artista de Pernambuco muito importante, Renato Vale, e tivemos artistas da Paraíba e vários artistas importantes aqui do Rio Grande do Norte expondo nas galerias da prefeitura. E os nossos artistas, eles saem daqui para expor fora, isso tem acontecido? Eu acredito que cada vez está acontecendo mais pela capacidade de comunicação que aumentou muito, mas a gente precisa também avançar, por exemplo, em relação ao que se faz no teatro aqui, ou o que se faz na música. As artes visuais podem caminhar e devem caminhar para avançar um pouco mais nisso. Mesmo assim, claro, existem artistas aqui que têm mercado fora, tem galerias fora de Natal, no grande eixo de artes visuais do Brasil, seja Minas Gerais, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Bem, no momento agora nós vamos conhecer o trabalho também de outros artistas aqui da terra. Vamos conferir? Cores, cenas, histórias e sentimentos. O homem sempre buscou formas de deixar sua marca no mundo e os artistas plásticos são especialistas nisso. Pedro Pereira é um deles. Sinônimo de superação, o artista plástico não perdeu o traço depois de sofrer um AVC. Muitos dos seus quadros retratam jardins e flores. Há meio século, Iaperi retrata em suas telas vivências e manifestações culturais do povo potiguar. Muita religiosidade, danças populares, congos, altos, expressões de um artista apaixonado pela cultura. E quem nunca admirou o caju na Praia da Redinha ou o anjo azul na Avenida Hermes da Fonseca? As esculturas são as paixões do artista plástico Jordão. De uma família de artistas, Lídia Quaresma pinta desde os 10 anos. O traço da sua arte está em tecidos, porcelanas, madeiras e cerâmicas. Tapeceiro, ceramista, poeta, pintor e escultor. O artista completo enche de orgulho os potiguares. O talento dele está eternizado em obras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Junto com Nilton Navarro, Dorian Gray fez a primeira exposição de arte moderna de Natal. Dono de um estilo próprio, esse artista potiguar iniciou na pintura ainda menino no interior do estado. Em Natal começou a pintar letreiros e depois imagens da cidade, casarões, prédios públicos, paisagens naturais. Tudo registrado nas telas de grilo.
Jesus são a marca desse artista potiguar. Ele tem mais de 2.000 obras originais, algumas vendidas até no exterior. E aí, Flávio, o que é que você achou da produção que você viu aí na telinha? É muito importante, são pessoas, são colegas e batalhadores que estão aí no cenário de Natal construindo um cenário e um resultado artístico e cultural importante para nós. Nos 2 últimos programas que foram sobre, um sobre teatro, o outro foi sobre música, nos 2 últimos programas eu percebi exatamente isso, que a penetração da música aqui do Rio Grande do Norte e do teatro do Rio Grande do Norte, lá no eixo Rio-São Paulo. Acabou aquela história de... É verdade. Sabe, nordestino e norte-rio-grandense não tem vez no eixo Rio-São Paulo. É verdade. As pessoas assistem, as pessoas gostam e as pessoas conhecem. Então as artes plásticas, será que elas não vão poder ter essa penetração nas galerias e nas coletivas ou nos espaços? Com certeza vai acontecer isso. É uma questão de tempo e de trabalho também, que tem 2 instâncias de trabalho. Uma que é o artista ou a comunidade de artistas organizada e os apoios do poder público, que podem também contribuir enormemente para a chegada das pessoas de fora, para o reconhecimento da produção local e para a chegada da produção local nos grandes eixos. E as curadorias, onde entram aí, Flávio? É justamente o que eu estava me referindo. As curadorias que podem fazer esse papel, tanto de podem chegar alavancar, lá, né? Exatamente. O curador daqui chegar lá, como nós temos curador aqui já com experiência fora do estado, como o curador de fora que chega aqui no Rio Grande do Norte e percebe e encontra a produção. Esse encontro é que é fundamental de acontecer. Ainda falando de curadoria, recentemente eu vi uma entrevista de Vic Muniz e ele fez uma pequena crítica às curadorias dentro dos grandes eventos. Ele acha meio que desnecessárias as curadorias dentro dos grandes eventos, mas talvez não se encaixe neste caso da gente, do caso que nós estamos falando. Né? Esse desencontro do curador com o artista que faz a obra, eu acho que ele é importante e necessário. Mas também a pessoa do curador é necessária, entende? É um paradoxo, porque quando você parte para a criação, você tem que ter autonomia. Não é o curador que vai dizer se é bom ou se é ruim. Você tem que ter essa liberdade, senão você não está sendo um criador verdadeiro e autêntico. Você está criando para atender um curador. Por outro lado, o curador ele tem um papel de tradutor da comunicação mais profunda daquele trabalho para o leigo, não é? Tem um papel de estudioso. Muitas vezes o artista ele pode não ter um aprofundamento sobre o que ele está fazendo e está fazendo um grande trabalho. E aí o curador, eu acho que é irreversível a presença do curador, mas esse conflito que Vic Muniz aponta, eu acho que é verdadeiro e faz parte da vida do artista. É natural, é natural. Flávio, no caso exatamente de Natal, você acredita que as pessoas gostam de consumir a obra? Você percebe que o público ele gosta de consumir obras, telas, obras de arte? Você acha que existe um público consumidor? Existe, a prova é que sou eu. Eu trabalho diretamente com esse público, de fato existe. Agora, por outro lado, eu queria dizer uma coisa que é interessante para a gente entender um pouco a nossa cultura. Eu li um livro muito bacana que são histórias escritas durante a ocupação holandesa no Nordeste. Então é uma coletânea de textos de um autor pernambucano que juntou fez algumas notas também, eu não me lembro o nome dele agora, mas enfim, chama Brasil Holandês. E tem uma carta de um holandês escrevendo para a Holanda, dizendo que ele chegou em Olinda, e aí ele foi dizer como eram as coisas para a família, né? Aqui é assim, assado. E lá para frente ele observa com certo pesar que nas casas de Olinda não tinha obras de arte na parede. Ora, a Holanda era em 1600 a vanguarda. E agora o Franz Post está muito presente no Pernambuco. A vanguarda da pintura.
então, tecnologicamente, de conhecimento sobre pintura, desenvolvimento da pintura, a Holanda era anos-luz na frente de Portugal. Então ele observou um traço da cultura portuguesa que não tinha esse apego pela pintura ou pela obra de arte na parede, como os holandeses tinham. Então, a gente sendo muito mais português, o Brasil como cultura é muito mais português do que holandês, e mais, a gente é mais português do que índio e negro, não é? Se a gente fizer um balanço geral. Claro que você observar caso a caso, você vai encontrar cidades mais africanas como Salvador e locais mais indígenas, né? Como quando você vai para o norte do país. Né? Mas a contribuição para a cultura brasileira portuguesa, ela é muito pesada, né? No sentido assim de valor. E aí eu penso que o público nosso para consumir arte poderia ser muito mais, entendeu? Poderia se gostar muito mais de artes visuais do que, na verdade, a gente tem aqui. Mas essa é uma observação. Mas o holandês conseguiu deixar uma contribuição, pelo menos em Pernambuco, com a sua obra de arte, né? Não só em Pernambuco. Eu vi em museus. Não só em Pernambuco. A escola, eu já vi estudioso dizer que a escola de pintura mais importante do Brasil é a pernambucana, em função da presença do holandês em 1600, porque, veja bem, a missão francesa só vem em 1800 e cacetada. Para o Rio de Janeiro. Então, se em 1600 Ecaute e Franz Post já estavam aqui produzindo coisas de valor inestimável hoje, né, que hoje se reconhece como peças de grande importância. Eu tive o prazer de ver Ecaute e Franz Post, exatamente. E isso era 1600, e hoje, quando você estuda a história da pintura em Pernambuco, ou simplesmente o exemplo do caso de Francisco Brenan, que recebeu o prêmio mais importante mundial de pintura, correspondente ao Nobel, né? Então tudo isso é uma linha histórica e para mim é muito importante olhar para a história da pintura pernambucana. Pernambuco é uma lição, né? E a pintura atual de Pernambuco também. É uma lição, né? Agora vamos sair de Ecaute, de Franz Post, né? Vamos sair dessa viagem da Holanda, né? e de Brenan para aqui, vamos para a atual realidade mais cosmopolita, mais contemporânea. Eu quero conversar com você sobre essa arte de rua, que eu estou meio encantada com o que está acontecendo. Bem, há exemplo de cidades cosmopolitas, de cidades como Nova York, Londres. São Paulo está colocando o artista de rua, tipo o grafiteiro, o artista de rua, aumentando o status dele a um artista. Eu queria saber como é que você classifica esse artista que agora está pintando murais, que são aqueles prédios imensos e com apoio da prefeitura, inclusive, né, a cidade está adquirindo cores. Esses artistas estão dando cores às cidades. Para mim, o artista de rua, como a gente costuma chamar, do grafite e tudo, é um artista tão grande, tão importante quanto um artista visual em qualquer instância, em qualquer possibilidade, seja dentro de um museu famoso, ou seja na sua comunidade produzindo. É claro que o que vai diferenciar um do outro é o seu conteúdo, do seu discurso visual, mas o suporte, parede na rua, né, esse contexto, por vezes até de desobediência civil, em que o cara está lá pintando uma coisa e o cara do muro nem pediu, nem autorizou, e outro, por vezes é um artista contratado que ganha milhares de reais, milhões, sei lá quanto, para fazer um muro grande de um prédio. Todos, para mim, são artistas igualmente. Você acha que eles subiram, eles aumentaram o status, certo? E a arte de rua, ela veio para ficar. Ela é uma expressão contemporânea, importantíssima, de comunicação forte para um público grande. As nossas cidades, elas quase que pedem isso para o artista, né? Com seus grandes muros, grandes prédios, grandes áreas desumanizadas. Eu acho que elas humanizam mais.
Claro, porque uma das funções, talvez até uma das mais importantes, da existência da arte é humanizar o mundo, não é? Em todas as instâncias. Em todas as expressões artísticas, né? Inclusive artes visuais. Então, eu admiro muito, já tive a oportunidade de trabalhar com arte urbana e acho uma possibilidade de comunicação fantástica, né? De grande alcance, de grande força. Você como urbanista... ainda mais. Exatamente, né? Você tem esse olhar de urbanismo. Desejo de que o urbanismo ele seja para a humanização do espaço da cidade. O urbanismo o que é urbanismo? A ciência que estuda o espaço urbano. O que é que a gente precisa fazer com o espaço urbano? Melhorar em tudo, não é? Melhorar no fluxo, melhorar na qualidade do ar, melhorar na qualidade da imagem, não é? Então, se você tem aqui uma das cidades, um dos pontos do planeta com maior incidência de luz do planeta, que pouca gente sabe que Natal por que se faz um paredão branco, não é? Para mim é um negócio absurdo, porque você tem um reflexo que mata os passarinhos encandeados, afeta a qualidade da vida da gente, seja pela incidência de câncer de pele, seja pelos problemas, né, de olho, que pode gerar através do excesso de luz. Então, E a solução poderia ser colocar arte nesses mundos? Uma das soluções, claro, que pode ser, é verdade. Isso aí pode ser possibilitado através das políticas públicas? Deve, também, não é? Porque a política pública, ela é assim, na verdade, eu entendo que política pública deve ser um compensador daquilo que a sociedade não está conseguindo resolver. Porque o ideal é que o empreendedor, o empresário, o dono do prédio, ele buscasse diretamente, não é, aquela ação de cultura, de bem-estar para a cidade, e ele encontrasse o artista, por exemplo, né, no caso da arte de rua. Mas muitas vezes a gente sabe que isso não acontece. E aí o poder público entra com essa ação importante. Entender também que a arte de rua não é o grafite, porque no grafite uma coisa meio underground demais, uma coisa meio... Não, o grafite... A arte de rua ela tem um status mais elevado, né? Essas classificações para mim são difíceis. Na verdade, existe arte ruim, existe coisa que quer ser arte, mas não é. Existe arte de alto nível, de nível médio, toda essa gradação existe, mas enfim, é delicado a gente entrar assim, para uma classificação mais detalhista. Claro que se você estudar vai ter as referências para lhe dizer por que um artista como Cobra ou os Gêmeos, não é? Que tem projeção internacional, são convidados para produzir na Europa, nos Estados Unidos, na cidade de São Paulo, né? Tanta coisa bacana. Claro que ali a gente tem uma série de valores que pode ser estudado. Mas eu gosto assim também de olhar num contexto mais aberto. Então, Flávio, vamos voltar aqui para as suas telas, que eu fico aqui observando. Enquanto eu estou conversando com você, eu estou tendo aqui acesso a 5, 6, 7, 8 telas. Aqui está nas minhas costas mais uma. Bem, a gente está rodeada de coisas lindas, né? Ao nosso redor, telas maravilhosas, né? Não, confusão não. Qual é a cor que você tem, qual a cor que você gosta mais de usar nas suas telas, por exemplo? Eu percebo o azul, né? O azul que vem de Fernando de Noronha, é isso? Mas eu não trato as cores assim, sabe? Porque as cores, elas são, para mim, são muito importantes como as palavras, né? Quando você vai fazer um discurso, você não diz, eu gosto mais dessa palavra, mas é o conjunto, né, de palavras que transmite a ideia. E é o conjunto de cores que transmite faz essa leitura, essa relação entre as cores como acordes musicais. Então eu não gosto, eu acho que a cor vai ficar triste se eu disser que gosto mais de uma da outra. É porque você tem assim das 7 cores do arco-íris, são essas 7 cores que para mim são ferramenta de trabalho, né? Agora, eu devo confessar que tem um apelo grande pelo vermelho, porque o vermelho, o que aconteceu comigo é que eu tinha uma colega que trabalhava no supermercado quando eu morava nos Estados Unidos, que eu trabalhava,
e estudava na mesma escola de artes que eu. E no trabalho de graduação dela, ela estudava design. Ela fez um trabalho de graduação só sobre a cor vermelha. E eu fiquei fascinado com a quantidade de especificidades que existem na cor vermelha. Então, ela escreveu quase umas 3 páginas de coisas específicas da cor vermelha. Mas só para falar uma, e para você entender o que eu estou me referindo, a cor vermelha é a cor de mais baixa vibração do espectro, entende? Então, também a cor vermelha é a primeira que a criança, quando está desenvolvendo o cérebro, é que ela percebe. Então, por alguns fatos físicos da cor vermelha, eu tenho uma atração, assim, tenho um interesse por ela. Tem uma vibração muito, como um som grave de um trombone, por exemplo. E, normalmente, quando a gente estuda cor, quando estuda física, estuda separado do som. Mas quando você vai perceber que tanto cor quanto som são ondas e é a percepção das ondas que dá as diferenças, né? Tanto do som quanto da cor, enquanto o som é vibração sonora, né? A vibração da cor é luz, é luminosa, né? Então, por isso mesmo que é tão complexo quando você parte para usar as cores aleatoriamente e o resultado tende a ser uma confusão no seu olhar, no seu cérebro, e você fica irritado. Então, assim, muitas vezes a pessoa termina o quadro, pendura e diz assim, tira esse quadro daqui que eu não aguento olhar para esse quadro. Porque, na verdade, é a mesma coisa que acontece quando um leigo senta no piano e começa a apertar aleatoriamente as teclas. Você não aguenta 5 minutos, né? Porque fica, mas que coisa chata danada. É a mesma coisa. Ou seja, há conflitos matemáticos entre a vibração, que a vibração é numérica, não é? E há harmonias possíveis, matemáticas, da onda de luz e da onda sonora. Nossa, tem toda uma coisa. Estou tendo uma aula, estou amando. Então é muito bacana. Não é que a pessoa precisa medir a vibração da luz daquela cor, mas é preciso estar sensível. Sensível, é sensibilidade, né? E aqui entra a sensibilidade do artista, aqui, né? Quando você veste a roupa, você hoje me disse que vestiu uma roupa, estudou as cores da sua roupa. Para combinar com as suas telas, exatamente. Então você não escolheu à toa a vibração do amarelo limão com os tons do colar vermelho, entende? Não é à toa que você escolheu. E se você for olhar na relação matemática de vibração da cor da sua roupa, você vai encontrar as relações harmônicas, não é? É interessante. Agora eu quero viajar nessas vibrações para falar da sua música. Você também é um trompetista, isso, você toca trompete. Você também viaja nessa mesma vibração. Eu fico encabulado de dizer assim, eu sou um trompetista, porque para ser um trompetista tem que tocar muito mais do que eu Mas toco. você toca instrumento, você é um instrumentista. Eu sou um trompetista amador, né? Porque eu tive um momento profissional na minha juventude, com 20 e poucos anos, e depois parei para me dedicar 100% à pintura, também porque eu, na época, fazia faculdade e precisava me dedicar ao curso, e passei muitos anos, não sei, mais de 10 ou 15 anos sem pegar no instrumento. E depois eu voltei por uma questão realmente de prazer, de hobby, de satisfação, de tocar com amigos, de tocar para os amigos. É aquela coisa da satisfação que às vezes a gente nem explica, né? Então eu hoje até voltei a ter aula com o professor Antônio de Pádua, que é um grande trompetista aqui do estado, importante músico do cenário, professor também. E aí tem sido um desafio a mais para mim, né? Arranjar um tempinho nessa vida cheia de coisa para praticar um pouco. E é um momentinho de lazer, é um momentozinho de prazer que você começa a tocar seu trompete para relaxar. Com certeza. Se bem que você sabe como pintar é já a mente relaxar, humana, né? A mente humana é muito complexa, é muito cheia de confusão, de coisa. E quando você coloca os compromissos e tudo, né?
Aí eu encontro um momento desse de poder tocar, de fazer um som e de buscar uma sonoridade que seja agradável, que seja bonita, Nossa, não é? bom, mas Que eu tenha já conheço vibração. você tocando, agora o telespectador quer ouvir também você tocando, né? Eu lhe agradeço muito por ter aceito o nosso convite, foi um prazer imenso conversar com você, viu? Muito obrigado. E a você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado pela companhia. Eu digo que hoje nós vamos encerrar o nosso programa de uma forma bem diferente, com música. Aguarde aí. 1, 2, 1, 2, 3.